E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, vou mostrar uma imagem aqui para vocês e daqui a pouco a gente volta aqui para falar da relevância dessa imagem aqui. Isso aqui é um monumento, né, em homenagem aos imigrantes italianos que se assentaram na região de Bento Gonçalves, né, na Serra Gaúcha. Aí esse ano eu tava lá, até fiz alguns vídeos aqui no canal, né, sobre lugares na Serra Gaúcha. Aí eu vi esse monumento aqui, eu pensei, cara, que interessante, né, como que imigração pode contribuir, pode ajudar muito um país ou, em alguns casos, pode atrapalhar muito, né? A gente vai falar sobre isso. E aí você vê que aqui os imigrantes estão pegando no pesado, né? Puxando carroça, trabalhando na terra, né? Pois é, não era uma vida fácil não, né? E, pessoal, quando eu falo aqui dos problemas que a Europa está enfrentando com a imigração em massa agora, né? Muitas pessoas comentam dizendo que isso é karma, né? Que os europeus plantaram isso e agora estão colhendo, né? Que eles desestabilizaram vários países, invadiram, colonizaram, saquearam, escravizaram muitos povos e que agora tudo isso aí é a lei do retorno. E é sobre isso que eu queria falar, né? É isso mesmo, né? Pronto, fim da história, não preciso mais nem pensar no assunto, fim do vídeo, ou será que tem mais aí pra gente analisar? Né? Eu pensei sobre isso, né? E eu acho que tem duas questões aqui a considerar. Primeiro, a gente não pode colocar toda a diáspora europeia numa categoria só. E pensar, europeu saiu da Europa, foi para as Américas, foi saquear, foi escravizar e foi matar índio. Pronto. Muitas pessoas reduzem a isso, cara, é incrível. E aí quando eu tento dizer que não, aí eu sou chamado daquelas palavras feias que rimam com taxista. Essa é... Pra que pensar se você pode simplesmente pegar lá seu teclado mágico, né, do progressista, que tem um botão, só tem um botão bem grande aqui, tipo, palavra feia que rima com taxista. Pronto, aperta isso, pronto, venci o argumento contra o Rafael. Pensar pra quê? Se conseguisse pensar, não seria um progressista com um teclado de 3 teclas. Enfim, mas aí, cara, é assim, houve basicamente duas ondas migratórias saindo da Europa, tá? Vamos simplificar as coisas. No início, sim, se você voltar lá 1500, 1600, sim, os europeus saíram de lá, foram para as Américas para colonizar, para explorar, sem querer, né, basta espirrar, pronto, já causou um genocídio, porque os índios não tinham imunidade, mas também houve o genocídio por querer mesmo, que aconteceu na América do Norte, principalmente. Claro, muitas tribos brigavam entre si, tá? Algumas até se aliavam ao homem branco, né, para lutar contra outras tribos. Então é uma questão moralmente complicada, mas sim, os europeus fizeram muitas coisas erradas, sem contar a questão da escravidão, que não tenho nem palavras para descrever o quanto que isso é errado, né? Pessoas foram capturadas ali pelos próprios africanos como escravos, né, devido a guerras entre tribos africanas e foram vendidos como propriedade para os europeus, né, que levaram isso, que incentivaram esse comércio aí por séculos, né? Então isso realmente é algo que, cara, eu não tenho palavras para descrever o quanto que isso é errado. Enfim, nesse ponto, sim, de fato, a Europa fez tantas coisas erradas e que, tipo, todo mundo vai continuar pagando o preço social por isso por muito tempo, tá? Isso sem dúvida. Só que não dá para reduzir toda a, a interação da Europa com as Américas e com a África a isso. Por quê? Se a gente sair agora lá do ano 1500, 1600, 1700 e vamos agora lá para o ano 1900. Cara, agora o Brasil já é um país formado, tá? Vou pegar o Brasil como exemplo, mas já vou citar os Estados Unidos e tal, as Américas. O Brasil já é um país formado, é uma república, é independente e é um país até promissor. Então, agora, o que aconteceu? A coisa mudou. Antes, né, a Europa estava bem, as Américas, né, meras colônias. Agora não, países independentes que estão melhores que a Europa. Então o que os europeus fazem? Pô, agora vamos migrar para lá e pedir ajuda, né? E foi o que muitos europeus fizeram, né? O Brasil, um país mais promissor, Estados Unidos então nem se fala, né? Mas para o Brasil então muitos europeus migraram, né, para cá. Italianos principalmente, alemães sofreram preconceito durante a guerra, né? Esses imigrantes alemães e italianos, e eles
vieram, né, para realmente trabalhar, para ralar, e aí chega naquela imagem que eu compartilhei com vocês, né, que mostra, né, os imigrantes pegando no pesado, né? Muitos já migraram sabendo que iam ter que ralar muito, né, no Brasil. Muitos ganharam terras do governo, alguns foram enganados, mas mesmo os que ganharam um pedaço de terra de presente, é isso, ó, tá aqui, agora se vira, vai lá cuidar dos seus animais, cultivar seus alimentos, e muitos passaram frio, passaram calor, fome, morreram por causa de doenças, né? Então foi uma vida muito difícil. Só que essa imigração contribuiu depois. Ou seja, a primeira imigração dos europeus, não é uma imigração, uma colonização, uma exploração. Da perspectiva dos nativos ou dos povos escravizados, você pode até dizer que pô, é péssimo, isso é ruim, prejudicou todo mundo. Só que agora, séculos depois, os caras vêm para cá, para as Américas, para trabalhar, para ralar, para contribuir, e eles não ficaram lá em guetos, cometendo crime e vivendo de assistencialismo, igual anda acontecendo agora na Europa, né? Não, os caras vieram realmente para dar o sangue, para contribuir. E nos Estados Unidos até mais ainda, porque se você vê pessoas como Nikola Tesla, o cara era um imigrante da Sérvia, não da Croácia, não da Sérvia, da Croácia. Essa é uma briga que eu já expliquei no vídeo que eu fiz sobre a Croácia. As fronteiras mudaram muito na Europa, né? Mas enfim, os Estados Unidos eles atraíram uma imigração de qualidade, uma imigração de pessoas que realmente queriam contribuir, trabalhar, ralar, usar seus braços para trabalhar na terra ou usar o cérebro, né, como no caso do Nikola Tesla. Então é com isso que os Estados Unidos cresceu muito, né? E se a gente vê até mesmo na época, no final da Segunda Guerra Mundial, eles pegaram lá o Werner von Braun, que trabalhava para o Hitler, né? Mas como era um cara com um know-how, com uma inteligência muito acima da média, ao invés de julgá-lo como mais um criminoso de guerra, né, até os Estados Unidos preferiu fazer com que ele fosse para os Estados Unidos trabalhar para os americanos, né? Enfim, você vê então aí nesse caso quanto que bons incentivos atraem uma boa imigração, que é bom para o próprio imigrante, para o cidadão do país, e no futuro é bom para o país no geral, né? E o Brasil tem exemplos disso, os Estados Unidos também, a Austrália também, que atraiu toda essa imigração da Europa. E a gente vê também que, pessoal, não dá para generalizar. Europeus fizeram muitas besteiras na época da colonização, sim, é inegável, isso é muito triste. Mas também depois dessa outra onda, né, que eles já foram para países estabelecidos, foram imigrantes exemplares que contribuíram, né, que deixaram um legado positivo. Entendeu? E agora, né, o que mais eu marquei para falar aqui? E mesmo quando a gente olha para hoje, né, pessoal? Daqui a pouco eu vou voltar aí para o karma da Europa, né, mas eu vou falar um pouco dos Estados Unidos, da Austrália, países ricos. Se olhar para hoje também, os Estados Unidos continuam fazendo isso, tentando atrair imigração de qualidade. Austrália, Canadá, só que isso vem mudando um pouco em países mais progressistas, né, que eles querem, né, basicamente ter uma política de fronteiras abertas. Teve até uma polêmica recentemente, eu esqueci de deixar a notícia aqui para vocês, mas alguns políticos progressistas, né, do estado de Nova York começaram a levantar essa bandeira de fronteiras abertas e deixa os imigrantes entram em milhões e milhões e depois a gente vê o que a gente faz, vamos dar um dinheirinho, né, dar um assistencialismo, empregos, tira dinheiro do nada e dá pra eles, eu não sei, mas deixa entrar porque todo mundo é bonzinho, todo mundo é igual, certo? Só que aí então, o que alguns políticos fizeram, né, no Texas e acho que na Flórida, acho que foi no Texas, colocaram em ônibus, em aviões esses imigrantes e mandaram lá pros quintais, pros condomínios de luxo lá desses políticos progressistas. E aí qual que foi a atitude desses políticos que eram tão a favor da imigração em massa, sem controle nenhum, sem nada? O que eles fizeram? Tipo, não, agora a gente não quer. Não, pensando bem, cara, esse papo de imigração, fronteiras abertas é legal quando tá bem longe do meu condomínio de luxo. Ah, mas vocês não têm lugares aí para hospedar esses imigrantes pobres? Não, não tem. Mas você vê lá no Airbnb que as mansões lá desses políticos ricos tinham vários quartos disponíveis naquele lugar ali, mansões assim com dezenas de quartos, e não tem nenhum para ir hospedar aí os imigrantes pobres que vocês dizem defender. Não, não tem. Então, aí que você vê que muitas vezes o pessoal que mais fica falando aí de fronteiras abertas, de ajudar os pobres, são de fato pessoas que só estão sinalizando virtude, né? Pagando de bom moço. Eles querem simplesmente
ajudar a eles mesmos, né? E não os imigrantes pobres, né? Então cuidado para não cair em lorota aí de político progressista. E cara, hoje, né, o brasileiro que migra para os Estados Unidos, para um país mais rico, seja na Europa ou no Reino Unido ou mesmo Austrália, né, a gente sabe que você vai ter que chegar lá e vai ter que trabalhar. Foi meu caso no Canadá, entendeu? Cheguei lá e tipo, cara, tem que trabalhar, o que que tem aí? Ajudante? Beleza. Faxineiro? Beleza. Na Austrália, jardineiro, para depois conseguir um trabalho no escritório? Beleza. Não tem esse papo de chegar lá e me põe no hotel de luxo e tá aqui minha compensação histórica porque eu sou vítima do capitalismo malvadão, então eu quero assistencialismo. Cara, não tem isso. O brasileiro que migra, não só o brasileiro, mas haitiano, mexicano, boliviano. Cara, as pessoas já sabem que ao migrar para um país rico, elas vão ter que trabalhar. E esse é o incentivo, né? Agora, o que tem acontecido na Europa, né, basicamente um incentivo totalmente errado, né? Eu já falei muito aqui em outros vídeos, de fato, por isso que eu recebi esses comentários e estou fazendo outro vídeo para falar sobre o assunto, mas o incentivo não foi esse dos Estados Unidos ou do Brasil, né, há 100 anos. Ó, venha para trabalhar, venha para contribuir. Traga sei lá, venha trabalhar na terra usando sua força física, ou então trabalhar para a NASA usando o seu cérebro, o que seja, venha contribuir. Não, o incentivo na Europa agora é basicamente, você é uma vítima, tá? Nós é que somos os malvados opressores, e você é uma vítima. Venha para cá e eu vou te dar dinheiro para você viver de assistencialismo. Tá? Mas tem que chegar até aqui. E aí quem consegue chegar percorrendo milhares de quilômetros, como eu já disse, homens. Basicamente a Europa criou um incentivo, né, que ajuda homens e acaba prejudicando mulheres. E isso é apoiado por feministas. É incrível, mas elas não deveriam estar lutando pelo direito das mulheres? Falando nisso, tem que fazer um vídeo sobre o Irã. Qual que é a notícia aí sobre o Irã? O bicho tá pegando lá, né? A Pamela tá pesquisando aqui pra... Tá em um lugar que precisava de feminismo, né? Mas enfim, pessoal, o incentivo criado pela Europa é basicamente um incentivo que deixa mulheres, meninas e crianças e famílias em lugares destruídos por guerra, enquanto que homens jovens mais capacitados fisicamente são os que conseguem percorrer todos esses milhares de quilômetros para chegar até a Europa. Tanto que é inegável que 75 a 90% em alguns casos são homens. Né? Não tem como negar. E homens, que estão assim no... Como que eu diria? Physically fit. Né? Homens que estão em boa forma física. Né? Tipo, homem em idade militar. Tipo, físico de soldado. Porque não é qualquer um que conseguiria fazer todo aquele percurso. Né? Ou seja, prejudica mulheres em países pobres, na África, no Oriente Médio. Essas mulheres são prejudicadas e os homens são beneficiados. E mais uma vez, segundo, mulheres na Europa são prejudicadas devido à insegurança e à violência sexual, porque esses homens trazem uma cultura diferente, digamos. Mulher descoberta, ela pode ser, basicamente o homem tem direito sexual à mulher descoberta. Esse é o segundo problema, então a gente viu isso acontecer muito na Suécia. Eu não vou me repetir muito aqui, tá? Tem gente que vai falar que é fake news e que... Cara, eu já fiz 10 vídeos sobre isso. Vai lá ver meu vídeo da Suécia que foi censurado. Mas, quer dizer, o alcance foi diminuído, né? Mas tá no ar ainda. E terceira coisa também, né? Esses imigrantes, homens de culturas problemáticas, formam guetos, onde há altíssima criminalidade. É fake news, é preconceito. Olha, teve um youtuber... Vocês podem pesquisar, eu duvido alguém colocar aqui nos comentários que é fake news. Se você falar isso que você não pesquisou. Esse youtuber famoso, ele foi num desses guetos na Suécia para provar que o progressismo é maravilhoso, não, estão vivendo em paz, todo mundo é irmão, todo mundo é igual. O que aconteceu com ele? Foi assaltado por 2 imigrantes, provavelmente da Somália. Não tenho certeza porque estavam de máscara, né? Não sei, não dá pra saber, mas provavelmente é que lá tem... Assim, o pessoal generaliza, né? Eles vão falar africanos. Cara, calma. Somália é uma coisa, Angola é outra. Senegal é uma coisa, tá? Enquanto que Sudão do Sul é outra. São planetas diferentes, você não pode... Eu vejo tanto o pessoal da direita quanto da esquerda pensando que a África é um paísinho desse tamanho que só tem lá um povo só.
que só fala uma língua, só tem uma cultura. Não, cara, a África é um planeta. Então, África onde? Entendeu? Igual você falar um imigrante que veio de onde? Ah, ele veio das Américas. Do Haiti, do Alasca, da Patagônia, de onde? Entendeu? São mundos diferentes. Então, enfim, esses imigrantes dessa cultura problemática, obviamente que eram 2 homens. Acho que ao invés de 2 manos numa moto na Suécia, foram 2 manos numa scooter elétrica. Assaltaram o cara. Aí vocês veem a tragédia do progressismo. E aí ele foi reclamar com a polícia. Olha, eu fui assaltado, os 2 manos numa scooter roubaram minha carteira. A polícia deu uma bronca nele e falou que ele não deveria estar lá, né? Porque nem a polícia gosta de entrar, ou muitas vezes nem pode entrar nesses lugares. Então, tipo assim, você vê que, cara, o tiro sai pela culatra. Eles tentam provar que é tudo uma maravilha, é um paraíso progressista, só que não é. Esse é o terceiro problema. O quarto, assistencialismo. Muitos desses imigrantes, eles não trabalham, não se integram, não fazem questão de fazer isso porque eles sabem que tem um incentivo do assistencialismo. O dinheiro vai sair de imigrantes que trabalham, você que é brasileiro, você que é português, polonês que está no Reino Unido trabalhando, seja de garçom ou seja no escritório, você está pagando essa conta, entendeu? E muitos vão usar o termo imigração como se, pronto, abrangesse tudo. E não, pessoal, há boa imigração e há má. Há bons imigrantes e há maus imigrantes. E esse problema do assistencialismo depois, né, esse já é o quarto problema, e tem os incentivos errados. Né? E devido a esses incentivos, né, cara, a Europa vai conquistar o contrário do que os Estados Unidos conquistou com a imigração no século XX. Entendeu? Totalmente o contrário. Porque isso é que é uma imigração destrutiva. Então assim, imigração ajuda ou atrapalha? Sim. Ah, mas qual? Depende. Eu já citei casos aqui em que ela ajuda muito e casos em que ela atrapalha. Pronto. E aí muitas pessoas, é difícil ter esse debate porque o pessoal cai na irracionalidade, né? E reduz tudo à cor da pele, chamar de xenófobo ou palavras que rimam com taxista, e pessoal, não tem nada a ver. O problema é a cultura, tá? O próprio Martin Luther King falou que o que importa é o conteúdo do caráter, né? E não a cor da pele. E isso vale para o indivíduo e também para a cultura. Qual que é o caráter de uma sociedade? É a cultura. O indivíduo seria a personalidade, né? Agora, para o povo, seria a cultura. A cultura é como se fosse a personalidade do povo, por assim dizer. E a gente vê que algumas culturas são melhores que outras. Ah, Rafael, que preconceito, vou cancelar esse vídeo. Ok, então calma, antes de você me reportar aí para o Ministério da Verdade, você que acha que todas as culturas são iguais, cara, qual cultura que é melhor? A cultura da Alemanha dos anos 30 ou da Alemanha dos anos 90? Você que vai querer me cancelar, você vai ser obrigado a dizer que a dos anos 90 é melhor. É o mesmo povo, ou seja, algumas culturas mudam para melhor ou para pior, e a gente viu isso no Japão também. A gente vê isso em diversos países, né? A gente vê tudo isso mudar para melhor ou para pior, tá? Então o problema, a grande questão é cultura, e isso não está ligado com a cor da pele. E para encerrar, eu só notei uma coisa aqui, né? Para evitar qualquer preconceito ou mal entendido. Se a gente for atribuir o sucesso ou fracasso de um país ou de um povo à cor da pele, cara, vai ser uma confusão. Porque imagine o seguinte, imagine que você está lá observando o desenrolar da história da humanidade, tentando ver, pô, qual que é o segredo do sucesso ou do fracasso dessa civilização. Aí você está lá, sei lá, na época dos antigos egípcios. Aí você pensa, pô, olha só esses caras, mano, eles são avançados, dominam matemática, dominam astronomia, engenharia, constroem pirâmides, dominam escrita, têm um exército organizado, que baita exemplo de civilização. Enquanto isso, aqueles branquelos de cabelo amarelo lá no norte da Europa mal aprenderam a dominar o fogo, né, os ancestrais dos vikings. Estão totalmente atrasados. Então, cara, de repente o grande segredo é ter pele mais escura, com mais melanina, igual os egípcios. Olha só como eles são mais avançados. Só que 1000 anos depois, ou um pouco mais, você tem os romanos. Os egípcios já já foram. Aí você tem os romanos, enquanto que os ancestrais, né, os povos germânicos na época eram bem menos avançados que os romanos. Aí você olhar e pensar, pô, de repente o segredo é ter pele mais clara, só que com cabelo escuro, igual os romanos. Olha só como eles são avançados, dominam matemática, filosofia, engenharia, tem um exército super organizado.
Esse deve ser o segredo do sucesso, não é? Só que aí depois você olha para os chineses e vê que, pô, os romanos já eram. Aí você olha para os chineses e vê que, pô, que exemplo de civilização. Os caras dominam matemática, astronomia, tem um exército organizado, de repente o segredo é ter pele amarela. Aí depois, olha os mongóis, né, o maior império em área terrestre do mundo, né? De repente o segredo do sucesso é ter pele amarela e andar a cavalo. Não sei. Então, cara, não dá para reduzir sucesso ou fracasso de uma sociedade a fatores meramente superficiais, basicamente a quantidade de melanina que você tem na pele. Eu estou falando isso para deixar claro, porque o pessoal da lacração, aí do preconceito, eles adoram reduzir tudo a isso, tá? Sendo que eu até citei no vídeo da Polônia que eu fiz recentemente, né? A Polônia resiste a toda essa imigração de países de culturas problemáticas, mas eles aceitam ucranianos porque tem uma cultura parecida com a deles. Aí quando o pessoal fala que eles aceitam os ucranianos porque são brancos, olha, isso é prova do racismo deles. Aí eu falei, cara, os russos e os alemães também eram brancos, invadiram a Polônia, detonaram a Polônia e os poloneses não gostaram nada desses russos e desses alemães e lutaram contra eles. Entendeu? Então, como você vai reduzir a quê? Isso aí, a racismo, mas como se os três eram brancos ali? Então, cara, pense. Antes de pegar lá o teclado com o botão mágico, racismo e reduzir tudo a isso, não seja assim. Se toda ferramenta que você tem é um martelo, todo problema que te aparece você pensa que é um prego. Essa frase de autoajuda funciona muito bem para a mente do progressista, do esquerdista, porque para ele a única ferramenta que ele tem é ver o mundo nesse prisma. Tudo é racismo, é preconceito, é xenofobia, é machismo, é tudo isso. É a explicação final para tudo. Ou é igual aquele religioso também, que para ele tudo é Deus. Cara, tudo você vai explicar, mas a origem... Não, Deus. Por que há problemas na sociedade? Deus. Por que isso aconteceu? Deus. Tudo é isso. Não tem que pensar. Você não precisa ser aquela metamorfose ambulante. Basta ter uma velha opinião formada sobre tudo. Se bem que acho que não é isso que Raul Seixas queria dizer, né? Mas, enfim, pessoal. Vou parar por aqui. Já falei por 22 minutos. Depois eu faço mais um vídeo. Quando eu fizer, vai aparecer aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Esse botão não funciona. Cara, minha canetinha não está funcionando. Eu vou ter que apertar o botão aqui mesmo. Peraí.